meu nome é Nick Nenevê, eu sou uma artista aqui de Cascavel, natural de Cascavel. E na minha adolescência eu tive que me mudar para uma cidade chamada Reserva do Iguaçu, por motivo de trabalho dos meus pais e tudo mais. E foi nesse momento que eu tive a maior proximidade com a música, que eu comecei a compor, devido a ter deixado a minha vida inteira aqui, família, amigos, e isso foi um motivo a mais para mim começar a compor. A minha principal referência musical, a banda que me inspirou a começar a compor, foi a banda Nickelback. Com 14 anos eu saí de casa e vim para Cascavel para correr atrás do meu sonho, e eu não tinha nada planejado. Eu simplesmente vim porque eu voltei para cá porque eu sabia que as oportunidades iam ser melhores aqui. E um momento muito marcante que foi quando eu decidi que a minha música seria minha profissão, que ou eu ia fazer isso ou eu ia morrer tentando. Eu vim pra cá e eu fui morar com a minha irmã, e nesse período o meu sobrinho era recém-nascido, então eu não podia fazer barulho dentro de casa. Eu tinha o costume de pegar o meu instrumento e sentar no meio-fio, na rua, e ficar lá tocando por horas e horas. Eu lembro de acompanhar as fases da lua, e num momento assim de puro desespero, porque eu tava ali e eu não via nada acontecendo, eu não sabia nem por onde começar, e eu era extremamente nova. Numa dessas noites eu toquei, sabe, com a minha alma, e eu acabei cortando os meus dedos nas cordas do violão ali. Eu sujei o meu violão com o meu sangue, derramei as minhas lágrimas sobre ele e falei, não, ou eu realizo o meu sonho ou eu vou morrer tentando. E eu tenho esse violão guardado até hoje. Ele quebrou num acidente que aconteceu, mas eu tenho ele guardado até hoje como parte dessa história. O meu processo de composição, ele funciona da seguinte forma: eu pego o meu instrumento, eu defino mais ou menos o tipo de música, o tipo de ritmo que eu vou fazer, faço essa base no violão, penso em alguma pessoa que eu tenha algo para dizer para ela, e a partir disso eu começo a desenvolver a poesia em cima daquela base. E eu não sou do tipo de compositora que consegue ver um filme, se inspirar, ou escutar a história de alguém e transformar isso em música. Por isso que eu costumo dizer até que a minha música é um pouco comprometedora, ela faz da minha vida um livro aberto. Porque tudo que eu componho, tudo que eu falo é realmente verdadeiro, eu tô passando por aquilo ali, eu tô realmente sentindo, não tem como ser forjado. Eu demorei 5 longos anos para compor o meu primeiro CD, 100% de músicas autorais, 11 músicas no total. E esse CD, ele foi feito quase que artesanalmente, porque era somente eu e mais o produtor, sem banda nenhuma. Então foi quase que um milagre esse CD ter acontecido, porque foram 5 longos anos devido ao trabalho e também devido à falta de dinheiro, às dificuldades financeiras, porque eu vim pra cá com 14 anos e com 16 anos eu já estava emancipada e morando sozinha. Funcionava da seguinte forma: eu fazia um violão, ele fazia um teclado, eu fazia uma guitarra, ele fazia um piano, uma percussão, e assim foi se desenvolvendo esse CD, e com algumas participações, como do Matheus Tonetti, que é um dos melhores violinistas que tem aqui na cidade. E esse violão que eu tenho até hoje, que ele tem as marcas de sangue ali ainda, esse violão, eu tenho um costume de dar nomes para os meus violões, e aquele violão era o Draymond, foi o meu primeiro violão meu mesmo. E foi interessante porque final de ano era meu aniversário e eu fui passar o meu aniversário na casa dos meus pais. E na volta para Cascavel, eu tive algumas brigas, desentendimentos, e todo mundo sentia que tinha alguma coisa estranha, um mau pressentimento, alguma coisa acontecendo. E antes de entrar no carro, eu falei que se Deus existisse ele ia ter que me provar. E daí eu entrei no carro. E a gente já estava um pouco atrasado, mas a gente não estava correndo com o carro, nada disso. Mas a gente estava com um pouco mais de pressa. Em uma das ultrapassagens, quem estava dirigindo o carro era amiga da minha mãe, que foi fazer esse favor
de me levar na rodoviária, só que na cidade vizinha, porque ali é uma cidadezinha muito pequena. E em uma das ultrapassagens veio um carro em alta velocidade na direção contrária, não era pista dupla, então ela colocou o carro para fazer a ultrapassagem, nisso veio o outro na direção contrária e ela foi voltar e ela começou a fazer um zigue-zague e ela perdeu o controle do carro. A gente capotou 20 metros para baixo, numa ribanceira, o carro deu perca total e o carro parou de ponta cabeça. E eu lembro que eu era a única no carro sem o cinto de segurança. E foi o que me salvou, por incrível que pareça. Porque durante a viagem ali eu vi todos os que estavam ao meu redor, tanto na frente quanto atrás ali. Tinha os 2 filhos da amiga da minha mãe do meu lado. E eu decidi não colocar, por algum motivo eu decidi não colocar. E no que o carro capotou, eu fui lançada de cabeça para fora do carro, o vidro da janela estava fechado, eu fui lançada de cabeça para fora do carro, o carro parou de ponta cabeça e o tanque de gasolina ficou bem em cima de mim e não pingava, jorrava a gasolina. E claro que vendo tudo aquilo ali, eu falei para todo mundo sair do carro, porque a qualquer momento o carro podia explodir. E eu tava com a perna presa. E eu falei, não, eu arranco minha perna fora ou eu vou, se acontecer alguma coisa, eu posso morrer carbonizada e acontecer o pior. E até que com muito esforço eu consegui me soltar, passei por cima do carro. E uma das cenas mais fortes que eu já tive na minha vida foi de ver todo mundo saindo, porque o carro podia explodir. E tinha 2 homens carregando minha mãe ladeira acima, ela tentando chegar onde eu tava, tentando me desprender dali, tentando me salvar de fato. E eu vendo minha mãe carregando aqueles homens, e ela gritando meu nome desesperada, tentando chegar onde eu tava e ela não conseguia. Então isso foi uma coisa assim realmente muito forte. E quando desviraram o carro, depois que tudo já tinha sido resolvido, eu fui pegar as minhas coisas para poder seguir viagem ainda. E o meu violão, ele estava quebrado. Ele foi quebrado no acidente e a partir daquele momento ali foi um período muito difícil. Eu cheguei a pensar em desistir, porque o meu violão era a única coisa que eu tinha, a única coisa que de alguma forma me aproximava, de pelo menos abrir a possibilidade para mim compor, para mim ter o meu instrumento. E foi uma perda muito grande, foi difícil para comprar um outro instrumento depois. Mas com muito esforço, a minha família também, meus pais sempre me apoiaram muito em relação a isso. E depois de tudo isso, eu consegui outro instrumento para continuar a minha jornada. Então, uma das experiências mais legais que eu já tive até hoje foi que eu cheguei para tocar num lugar, ninguém me conhecia ali. E chegou o meu momento de tocar. O lugar tava ali, metade vazio, metade cheio, tava todo mundo normal, tava todo mundo vendo o que tava acontecendo. A gente subiu no palco e a gente começou a tocar. E do nada começou a entrar gente, e as pessoas começaram a reagir. Eu olhei pro rapaz que tava tocando comigo e eu falei, nossa, o que tá acontecendo aqui? E as pessoas no final, nossa, aplaudiram ensandecidamente, assim, 1000 pessoas na minha frente. Foi uma experiência assim que chega a arrepiar só de lembrar. E depois que eu saí de lá, todo mundo pedindo pra tirar foto, pedindo pra autografar. Enfim, foi uma experiência que eu guardo realmente como especial. Eu sei que no futuro podem existir experiências maiores, mas essa com certeza vai ter um lugarzinho especial porque foi a primeira vez.